Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Juliana Bergamo, sou editora do Prêmio Inspiradoras. A premiação é uma parceria da Universa, a plataforma feminina do UOL, e o Instituto Avon, uma organização da sociedade civil que realiza e apoia projetos para fortalecer a mulher brasileira. A gente se uniu e assumiu a missão de procurar mulheres pelo Brasil todo que estão realizando trabalhos de impacto social em três causas: o câncer de mama, a violência contra a mulher e a equidade de gênero. Ao todo, a gente tem 7 categorias e em cada uma delas concorrem 3 candidatas, com exceção de uma categoria, acesso à justiça, em que a gente tem uma dupla concorrendo junto. Então, ao todo, são 22 finalistas, e no site da premiação, que está aqui embaixo na descrição dessa live, você pode conferir as histórias de todas elas e os vídeos também, em que elas mesmas contam as próprias histórias. A gente vai anunciar as vencedoras no dia 23 desse mês, no evento de premiação, que vai ser transmitido aqui no YouTube, no Facebook e no Twitter de Universa. A gente está fazendo agora uma maratona de lives com as finalistas, são 7 lives, uma por categoria. Essa aqui é a terceira conversa, já aconteceram outras 2 essa semana, elas estão gravadas e estão disponíveis tanto no YouTube de Universa como no site da premiação, que, como eu disse, o endereço está aqui na descrição da live de hoje. E hoje a gente vai falar com as finalistas da categoria Representantes Avon. A Avon, a marca Avon, é ligada a mais de 1 milhão de mulheres que fazem parte da sua rede de empreendedoras. E boa parte delas realiza trabalhos de impacto social. Aquelas que se inscrevem concorrem ao prêmio Juntas Transformamos, que ele é organizado pelo Instituto Avon, e lá ele reconhece algumas mulheres que se destacam nos trabalhos que desempenham. 3 das vencedoras do prêmio Juntas Transformamos concorrem, então, ao prêmio Inspiradoras, e elas estão aqui hoje com a gente e vão contar mais sobre os trabalhos que elas fazem, a gente vai poder conhecê-las melhor. Antes da gente começar, eu só quero lembrar que as lives estão acontecendo dentro dos 21 dias de ativismo, é um período que é lembrado mundialmente, para chamar atenção para a causa da violência contra a mulher. A gente vai falar sobre o assunto a semana que vem, com as finalistas das categorias que têm trabalhos para combater a violência contra a mulher. Então, eu vou chamar agora aqui as finalistas, as nossas convidadas de hoje. A primeira delas é a Bruna Rafaela dos Santos. A Bruna é historiadora, educadora social, e ela atua em 2 organizações não governamentais em Recife, onde ela vive, o coletivo Mulher Vida e a Casa Herbert de Souza. Oi, Bruna, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todas. Boa noite. Tá aqui com a gente, tá aqui com a gente também a Cida Silva. Ela é embaixadora do Instituto Avon e colhe doações de cabelo para fazer perucas para mulheres e crianças que tiveram queda por alguma doença, principalmente o câncer. Oi, Cida. Oi, boa Tudo noite, bem? meninas. Boa noite. E tá aqui com a gente também a Marielle Rezende, que é engenheira ambiental, coordenadora do projeto Recicla Vidas. Lá ela tem uma ação específica para mulheres que trabalham coletando material reciclável. Oi, Marielle. Marielle Rezende presente, boa noite. Presente. Boa noite. Seja Arrasou. bem-vinda, sejam todas bem-vindas. Vou pedir então para vocês contarem para a gente sobre o trabalho que vocês fazem, vou chamar uma por uma, e eu queria combinar uma dinâmica aqui com vocês, para vocês perguntarem, fazerem perguntas umas para as outras também, livremente, porque eu imagino que vocês tenham perguntas umas para as outras, né? Queiram se conhecer melhor, assim como a gente quer conhecer vocês. Vou começar com a Bruna. Bruna, conta pra gente como é que é o seu trabalho, como é que você começou. Boa noite de novo, né? Que é sempre para começar. Eu sou Bruna Rafaela, né? Eu sou de Olinda, Pernambuco, e atuo hoje nessas 2 organizações. E meu comecinho nessa vivência, né, de trabalho
de luta, assim, vem um pouquinho da minha adolescência, fruto de um trabalho de engajamento comunitário, né, com o grupo jovem que eu participei, e o conhecimento com todas as instituições que eu atuo nela como área, né, como prestadora de serviço, mas são instituições que eu já conhecia no meu plano também, né, enquanto ser, enquanto pessoa. E hoje a questão do trabalho, né, com as mulheres, com as mães, sempre foi muito uma coisa que eu sempre, né, assim, tentei estar e aí hoje eu tô nessa, com essas mulheres de idade, na comunidade do Tururu, e no coletivo Mulher Vida, uma que está acolhendo as mulheres da cidade de Olinda, né? E a gente tem essa questão do fortalecimento das mulheres. A gente está com um probleminha de conexão. Eu não sei se é só comigo. Tá, desculpa, para mim foi picotada a sua fala, Bruna. Bruna, eu queria que você falou, né, que você faz esse atendimento específico para as mães, né, das crianças que são atendidas pela casa, não é isso? Queria que você me contasse como é que foi que Isso, você sim. percebeu que elas precisavam de um atendimento especial para elas. Teve alguma situação que você percebeu, que aconteceu alguma coisa que você falou, nossa, acho que preciso agir aqui? Ou foi uma coisa geral, assim, que você percebia no dia a dia? A gente não tem um fato que diga, assim, isolado, né, que fosse gritante de um ato de violência ou uma coisa mais ampla, digamos assim. Mas o dia a dia, né, eu acho que a gente tá no movimento precisa também cuidar de quem cuida, né? E a maioria dessas mulheres, né, são mães solo, né? São mães que estão sempre à frente, né, dessa condução da família. E aí achei que pensamos que pode ser um espaço que seja dela, né, para que ela se perceba enquanto mulher, para além de ser mãe, né? Que a gente tem uma sociedade que coloca que a gente tem que ser mãe, né, não mulher. E aí que era quem, né? Então, papel, a ideia era acolher também, né? Cuidar de quem estava cuidando. E também os relatos, né, entre linhas, de quando a gente consegue conversar com as crianças, né, que sempre traz alguma coisa de como é a família. E aí a gente não pode colocar o papel da mudança só na mão das crianças e dos adolescentes, né? A gente adulto também precisa pensar no momento de se transformar, né, de ser diferente. Não é porque eu nasci assim que eu vou ter que ser assim sempre. E por isso eu acho que levou a gente ter esse olhar para as mães, né, para as mulheres, né, para essas famílias, porque aí quando a gente chega na mãe, a gente chega na família como um todo, a outra criança que não está no projeto, né, a outra mulher que está dentro da casa, né, porque geralmente as crianças têm uma avó, têm uma mãe, uma tia, né, e como elas moram muito próximas, então a mãe, a tia, a avó estão sempre juntas, né? E, e também por uma inquietação, né? Eu acho que a gente precisa pensar motivos de transformação para as mulheres, né? A gente precisa se ver enquanto mulher e mulher que age, né? Que transforma, porque não dá para a gente construir a sociedade reproduzindo o que o patriarcado coloca para a gente, né? Sendo vítima, né? E sendo também sem romper isso. E aí acho que no papel de educadora, né? Dessa que eu me coloco, isso é uma das coisas que a gente pode começar as transformações. Só um Sim. pouquinho disso.
E elas, o contato que vocês têm são encontros que você promove entre elas. Sim, sim. São encontros, né? A gente está sempre se falando, né? Durante um período, a gente tem um grupo de WhatsApp que aproximou mais, e isso também veio um pouco depois da pandemia, né? E o encontro. E aí, porque a pandemia já afastou a gente um pouco, né? Porque impossibilitou do contato, da vivência para essas rodas, né? Mas a gente não deixou de fazer um trabalho de assistência no sentido de permanecer com as atividades online, dar uma atenção para as crianças e também fazer um abastecimento, né, da alimentação com a distribuição de kits de alimentação. E, e houve esse afastamento das rodas, né, das rodas de conversa, mas, no entanto, aproximou muito mais para a gente poder estar indiretamente pelas vias, né, de comunicação mais perto, até nas casas dela, né? Eu digo que, por exemplo, a gente está dentro da casa uma da outra agora, então acho que eu penso um Uhum. pouquinho assim, e aí a gente conseguiu, né, fazer essas rodas e criar esse círculo de conversa, né? Não é uma coisa muito institucionalizada no sentido de que a gente tem a apropriação do conteúdo e faz essa formação, né? A gente leva a ideia, leva a semente, planta ali e vai regando a cada encontro. É um pouquinho. Muito bem. Cida, conta pra gente como Oi. foi que começou essa ideia, como é que você teve essa ideia de pedir doação de cabelo para as pessoas e ajudar a confecção de perucas? Como é que surgiu isso? Então, começou quando, em 2018, eu participei de um evento da Avon, e lá as meninas falaram que precisava de pessoas, de 10 pessoas, participar de um projeto. Aí eu levantei a mão, não sabia que projeto era esse, mas eu fui. Aí era para falar sobre o câncer de mama. Aí eu falei, eu não quero só falar sobre o câncer de mama, eu posso fazer diferente. Aí eu falei, vamos cortar o cabelo e vamos pedir cabelo. No começo eu só queria 20 cabelos. Fiz um vídeo pedindo 20, daí cortei o meu, deu 15 dias, ninguém cortou o cabelo, falei, pronto, e agora? Só eu que cortei o meu. Mas depois de 15 dias começaram a chegar cabelos, homem, mulher, criança, todo mundo se envolveu nessa corrente do bem. E hoje somos mais de 700 pessoas envolvidas. E esse desejo de querer transformar, né, porque eu tinha pessoas próximas, vizinhas, estavam com câncer, perderam os cabelos, e eu falei, através da peruca, quando ela colocar a peruca, vai lembrar que alguém lembrou de mim. E quando todo mundo abraçou essa corrente do bem, Cida, estamos com você, vamos levar autoestima para essas mulheres. E hoje, a cada cabelo que eu recebo, eu sei que alguém vai receber, vai falar, alguém lembrou de mim, a Cida lembrou de mim. E tem 3 anos que estou nesse movimento de pegar cabelo, o pessoal corta, me ligam, Cida, eu tenho cabelo, eu vou buscar onde estão e venho com esses cabelos. Aí esses cabelos eu levo para o Cabelo Alegria, que é parceiro do Instituto Avon, onde é confeccionada as perucas, e daí são doadas gratuitamente para pacientes com câncer, tanto mulher como criança. E daí vem o pedido de todo lugar, Cida, eu quero uma peruca, aí eu entro em contato com as meninas do Cabelo Alegria, e elas distribuem a peruca. Como é que você começou a divulgar, contar para as pessoas que você estava fazendo essa coleta de cabelos? Você começou no boca a boca, você criou alguma rede? Como é que foi? Eu fiz o... Antes eu não costumava falar muito, né? Era meio reservada, só que eu falei, eu preciso botar minha cara na internet e vamos lá. Aí, que nem a Bruna falou, fiz um vídeo pedindo 20, e desses 20 começou todo mundo pedindo, um falava para o outro, olha, a Cida pega cabelo. E, e chegamos a esse número de 700 pessoas. Eu gosto de falar de números porque cada pessoa que está doando, cortando ali, vai falar, Cida iniciou e eu estou ajudando, eu vou apoiar essa causa. E quando alguém chega para mim e fala, Cida, eu preciso de uma peruca, e ela vai lá, consegue a peruca e me manda o retorno, vou poder olhar no espelho e se sentir
né? Porque com câncer, a autoestima cai bastante. E a primeira coisa que cai é o cabelo, né? Então a pessoa fica para baixo. E quando elas colocam o cabelo, elas falam que se vê novamente. Então acho que é um pouquinho que eu pude fazer e o pessoal abraçou de um jeito. É nas minhas férias na Bahia, quando eu cheguei lá, eu sou da Bahia, eu tô aqui em São Paulo há 18 anos, estou um pouco nervosa. Quando eu cheguei lá na Bahia, e falaram, Cida, nós vamos cortar o cabelo. Isso em 2019, quando eu vim para cá, trouxe mais de 50 cabelos na mala, com medo de ser barrado no aeroporto, mas deu Não tudo foi. certo no final, não fui. E hoje elas me ligam, Cida, quando você vem aqui, que a gente deixou o cabelo crescer para chegar lá e cortar. Muito bom. Você mesma já doou o seu, né? Algumas vezes. Já doei, já doei o meu, cortei bem curtinho pela primeira vez. Nos 3 dias, eu olhava no espelho e falei, não, não sou eu. Aí eu falei, não, mas eu estou fazendo a coisa certa. E hoje eu sou muito grata por ter tomado essa iniciativa, né? Como eu falo, é um ato de amor. Quando você resolve ajudar o outro, independente de quem seja, é muito gratificante. Tem um mínimo, não tem, de comprimento de cabelo para poder doar? 20 centímetros, eu costumo fazer assim, ó, 20 centímetros, meninas. Entendi. E daí A corta, partir faz, de 20 amarra o centímetros, cabelo e corta ali. amarro o cabelo, deixei o meu solto para isso, aí amarra, Hã? depende, se a pessoa quer cortar todo ou se só quer cortar uma mecha. Aí a Tá. cada 3 ou 4 cabelos doados, que dá para fazer uma. Ah, muito bem. E você falou que você levou, né, para essa sua vizinha, você levou e viu a emoção dela. Você costuma levar também as perucas para as pessoas ou você fica mais na coleta só do... Eu, eu pego os cabelos. Uma que eu entreguei pessoalmente foi a boliviana, a Marioli. Ela veio da Bolívia para aqui, para São Paulo, fazer o tratamento. E eu conheci ela no hospital. Aí ela estava com lenço no cabelo. Aí ela pegava no lenço. Aí começamos a conversar, né? Ela falou que o cabelo dela era bem grandão e depois do câncer o cabelo caiu. Aí eu falei do projeto de perucas que eu pegava para doar. Aí ela falou, ai, eu queria uma. Eu falei, eu vou conseguir uma para você. Aí eu consegui uma bem grandona para ela. E quando tirei da sacola que ela colocou, ela ficou feliz, eu fiquei mais feliz ainda, né? Uhum. Muito bem, muito bem. E daí, tipo, a maioria das meninas, elas me pedem, eu faço só a ponte entre a paciente e o cabelo alegria. Entendi. Marielle, conta pra gente como é que funciona o Rede Vidas. É um projeto de coleta de material reciclável, certo? Certo, é o Recicla Vidas. Eu vou voltar um pouquinho só para contar o cenário que eu estou inserida. Estamos no sul de Minas, em Pouso Alegre, Poços de Caldas. Me formei em Itajubá, sou engenheira numa universidade tipicamente masculina, uma das mais antigas da região, no ensino de engenharia. Então, já tem a questão do gênero embutido no curso que eu optei por estudar. Então, isso daí já me abriu muitas frentes. Durante o período acadêmico, eu fiz uma iniciação científica estudando a relação de gênero dentro da engenharia. E realmente, através desse estudo, eu consegui comprovar que existe muito preconceito, muito discriminação com as mulheres que optam por uma profissão tipicamente masculina. Eu costumo falar que eu acho que pela forma com que eu fui criada, pelos exemplos que eu tenho dentro de casa, minha mãe muito forte, uma mulher guerreira, o meu pai um homem incrível, todas as minhas irmãs brilham. Então, assim, eu tive a sorte de ter exemplos e uma base familiar muito, muito sólida. Então, eu nunca, ou se eu passei por algum tipo de questão relacionada à formação da engenharia, eu acho que eu passei batido e atropelei, mas isso é recorrente. E junto a isso, eu, como engenheira ambiental, sempre já trabalhei na área de petróleo, que foi um prêmio que eu consegui durante a faculdade, exatamente para equidade dentro
do equidade de gênero dentro da engenharia. E aí eu fui trilhando outros caminhos, né? E nisso, dando aula em Poços de Caldas, eu fui convidada pela parceira Beth, que ela sim é a coordenadora do Recicla Vidas, que provavelmente está nos assistindo, para ser a coordenadora técnica do Recicla Vidas. O Recicla Vidas, ele é hoje financiado pelo Instituto Alcoa e ele visa a melhoria da qualidade de vida de cooperados dentro da Copersul, uma cooperativa de reciclagem em Poços de Caldas. E o que acontece? O projeto no papel e as coisas no papel são uma. Quando a gente começou a executar o que estava sendo proposto, a gente se deparou com a realidade, principalmente desse cenário dos recicláveis. E a gente viu que é um desafio imenso e gigante, principalmente lidar com a ponta, né? Então, a dificuldade de profissionalização, de gestão, a infraestrutura local. Então, a gente foi se reinventando ao longo do Recicla Vidas. E dentro dessa reinvenção, a gente se deparou com questões relacionadas à igualdade de gênero, a mulheres fortíssimas, tanto fisicamente quanto guerreiras, com filhos e tendo que se desdobrar, quanto até mesmo casos de violência doméstica, de necessidade de um empoderamento. E aí a gente pensou e começou a buscar caminhos e possibilidades, principalmente de parceiros, para a gente executar o Recicla Vidas Mulheres, né? Então, hoje, pelo Recicla Vidas, a gente recebe em torno de, além das atividades de reciclagem normal, a gente iniciou uma frente de compostagem de resíduos orgânicos, né? De resto de lixo, a gente transforma lixo em adubo, isso está gerando renda para o pessoal, e a gente está buscando parceiros para, assim, efetivar o Recicla Vidas Mulheres e ter isso realmente efetivo ali. Então, hoje a gente, pelo momento que a gente vive, não só aqui, mas a nível mundial, a gente tem que trazer à tona a questão dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. A gente está passando por momentos globais que precisam e requer das pessoas essa atenção, não só para a parte ambiental, mas também para a parte social. Então, a questão racial, de gênero, tudo relacionado a combate à pobreza, à fome, porque com a pandemia a gente viu tudo isso sendo evidenciado, né? E eu acho que o que eu tento fazer aqui no território onde eu estou envolvido é engajar, motivar as pessoas para que dentro do mínimo que a gente consiga aqui, a gente possa mudar e transformar a realidade de quem passa por dificuldades, de quem tem dificuldades, de quem não consegue se impor, se expor, se alocar socialmente, né? E ao mesmo tempo dar voz a quem não tem voz. Então, eu acho que isso é um pouquinho do Recicla Vidas, né? É muita coisa que a gente faz aqui. E, bom, eu acho que é isso. E parabenizar, né, a iniciativa da Cida, da Bruna, que é uma honra estar aqui dividindo essa telinha com vocês. Marielle, deixa eu entender um pouco melhor sobre o Recicla Vidas. Falando rápido, eu mesmo me gaguei. A ideia desse projeto é as mulheres para elas conseguirem sair dessa situação de vulnerabilidade, situação de herança ou conseguirem batalhar pelos seus direitos com relação à justiça. Tá cortando um pouquinho, eu acho que eu te entendi. Vamos lá. Principalmente o objetivo é a gente ter espaços, condições, principalmente de mudar o ambiente ali interno. Então, a gente tem já no papel planejado de fazer uma reforma no vestiário, de ter um ambiente ali acolhedor feminino, para que elas se sintam mais à vontade, e principalmente um espaço para essas conversas, né? Para elas se sentirem acolhidas. A gente já faz isso presencialmente, conversando com elas ali à medida com que os trabalhos vão dando espaço, né? Tanto é que foi daí que a gente detectou as ações que a gente apontou como prioritária, né? E foi exatamente desse dia a dia, dessa realidade presenciada ali, né? E eu também estou como presidente de uma ONG, Instituto Fernando Bonillo de Pesquisa e Conservação Ambiental,
E a gente tem também tentado buscar apoio e fomento via terceiro setor, né, que é uma grande lacuna aí que a gente precisa também buscar soluções envolvendo todos os outros dois setores, né? Se a gente quiser contribuir, se alguém que estiver ouvindo a gente quiser contribuir tem um canal para isso? A gente está no Insta, no Facebook, tanto como Copersul, Cooperativa de Reciclagem, lá tem bastante fotos do projeto. Instituto Fernando Bonillo. Então, assim, é só entrar em contato, porque eu acho que ideias, projetos e pessoas engajadas nós temos. Agora, eu acho que é mesmo convidar as empresas para cumprir a responsabilidade socioambiental, para que elas contribuem e dêem um retorno para a sociedade e a gente, aos poucos, vá minimizando esse abismo social que, principalmente com a pandemia, ele tem ficado muito evidente. É verdade. Cida, vou repetir a pergunta para você e para a Bruna também, mas vamos fazer voltando. Se alguém quiser doar cabelo para você, como é que faz? Só aqui em São Paulo ou tem uma rede em outros lugares do Brasil? Então, se quiser doar diretamente para mim aqui em São Paulo, daí entra no meu Instagram, @cida9583. Daí você pode mandar também a pessoa que queira doar, que esteja em outro estado, pode mandar no site do Cabelo Alegria. Entra lá no @Cabelo Alegria, no Instagram também, aí você vai mandar pelo correio. Se você quiser tirar uma foto comigo entregando o cabelo, é só me mandar um mensagem que eu vou até você aqui em São Paulo, e a gente faz a foto, você faz a sua doação de cabelo, e vamos juntas espalhar vários sorrisos. Muito bom. Além de prender o cabelo em 20 centímetros ou um palmo, como é que faz para mandar pelo correio? Tem que colocar no plastiquinho, no envelope? Que cuidado que tem que ver? Estou te perguntando isso para dar instrução para as pessoas, mas também porque faz muitos anos eu estou sempre de cabelo curto, então faz tempo que não cresce tanto. Mas muitos anos atrás eu tinha o cabelo super longo e cortei curto e quis doar, mas daí o cabelo embaraçou enquanto eu guardava. Então, porque eu não sabia guardar, né? Como é que faz para não Então, embaraçar? eu recebo bastante cabelo, a maioria do cabelo dá dó, porque vem tudo misturado. É você pedir para o seu cabeleireiro cortar, separar por mecha, daí amarra a liga, o cabelo tem que estar limpo e seco, daí você coloca ele num saquinho para mandar pelo correio. Aí você vai entrar, pegar o e-mail não, vai pegar o endereço do Cabelo Alegria, se você quiser doar para eles, aí você vai pegar o endereço e manda para o Cabelo Alegria. Mas tem que estar limpo e amarrado, separado, bonitinho, para não embaraçar tudo, não, para ser bem aproveitado, né? Aí as meninas falam, ai, Cida, mas eu tenho 15 centímetros, pode doar também? Pode, mas só que vai ser menos aproveitado, porque daí as pacientes, elas preferem mais cabelo não tão grande, né, mas daqui. Então, você doando 20 centímetros, elas vão ficar mais felizes. Entendi. Com 15 dá para fazer uma peruca pequena. Pequena. De alguém que usa cabelo curto. É. Mas o ideal é 20 centímetros. Tá bom, 20 centímetros. 20 Bruna, centímetros. Tem como a gente contribuir com o projeto? Tem sim, nós temos a instituição, né? As duas instituições têm já regulamentada com CNPJ, com conta destinada para arrecadação de recurso, e a gente está nas redes sociais também, né? Então, pode entrar no direct, né, do meu @brunolinda, e aí eu encaminho a quem tiver a curiosidade. E também tem o das instituições, né? A Casa Ebert de Souza, @Casa Ebert de Souza, e o @ do Coletivo Mulher Vida também. Né? Então, e como a gente está inserida no terceiro setor, né, as doações são fundamentais, né, para a existência do nosso trabalho. Então, é sempre bem-vindo. Sim, muito bom. A gente vai deixar, então, depois todas as arrobas na descrição do vídeo para quem
para quem quiser colaborar, ter registrado. Tá bom. Eu queria agora que vocês falassem um pouco para mim dos desafios. Eu sei que tem um momento, né, de virada, que quando vocês decidem começar o projeto, entrar na causa, se mobilizam e se inspiram, né, a passar a fazer um projeto de impacto social. Mas sei também que é super difícil fazer isso, né? No meio do caminho sempre tem desafios aí. Então, eu queria que vocês me contassem que desafios foram esses, assim, desafios que cada um de vocês encontrou no meio do caminho e como é que vocês fizeram para resolver, pensando que tem gente que está ouvindo a gente, quem quer se engajar, acho que o país está num momento em que quem está com um pouco de estabilidade quer poder fazer algo pelo outro, né? E pensando em como compartilhar a experiência aqui mesmo com essas pessoas, inspirá-las. Quem quer começar falando? Eu começo, olha, xerida. Bom, eu acho que a minha experiência, os caminhos que me levaram a estar envolvida na área social e querer proporcionar alguma mudança para os próximos, foi principalmente como voluntária. Eu acho que as portas e as visões começam a se transformar. Eu, desde a época que eu estava na universidade, né, eu já dava aula num curso assistencial para as pessoas que não tinham condições. Então, era a forma que eu tinha de atuar voluntariamente. Então, um pouco do conhecimento que eu tinha na universidade, eu passava para quem não tinha condições de fazer um cursinho pago. Então, eu acho que ali foi a abertura. Logo em seguida, eu sempre busquei estar envolvidas com causas de forma voluntária, né, participando em ações de ONGs, das causas que eu me identifico. Então, isso daí, de forma natural, vai fazendo com que a gente conheça pessoas, causas, ideias, com que a gente aprenda muito, porque é impressionante como o trabalho voluntário, ele nos traz bagagem, porque a gente está envolvido e a gente vive na prática questões que às vezes a gente lê, estuda ou escuta os outros falarem, mas na realidade ela muda. Então, eu acho que a partir daí eu tive essa mudança, né, desses trabalhos voluntários. E sempre tive envolvida com ONGs, com terceiro setor. E o desafio que eu tive como engenheira ambiental em algum momento dessa etapa foi exatamente esse obstáculo, porque não é porque é uma ONG, uma organização não governamental, é porque é o terceiro setor, que ele não precisa remunerar os envolvidos, muito pelo contrário. Como qualquer instituição, as pessoas precisam ser remuneradas para estar à frente dessas instituições. Então, não é só de trabalho voluntário, a gente precisa do trabalho voluntário, sim, mas a gente precisa de um corpo técnico e de pessoas realmente engajadas e remuneradas para que isso aconteça. Então, esse é o grande desafio, que as pessoas entendem como ONG e instituição sem fins econômicos, e ela acha que todo mundo vai trabalhar de graça. Então, isso é uma bandeira que a gente sempre mostra, olha, nós somos instituição de terceiro setor, nós somos competentes, nós desenvolvemos trabalhos ímpar e inovadores, porém, se não tiver empresas que cumpram a responsabilidade social e que arquem com os custos da ONG com que a gente atua, dificilmente a gente vai conseguir remunerar os profissionais envolvidos. Então, isso é um pouquinho da trajetória nossa e dos desafios, né? Assim, principalmente da área mais operacional da coisa, né? E, claro, agora convivendo com a área, só para finalizar, convivendo com a área mais emocional e social da coisa, isso daí eu posso ficar falando o resto da noite, né? Porque cada pessoa com que a gente conversa, cada história com que a gente compartilha, isso pra gente é ao mesmo tempo um soco na cara, tem momentos que é um abraço no coração, e tudo isso um misto, né? Então, se for para falar de todas as experiências com as pessoas com que a gente já se trombou, é difícil até de explicar com palavras. Não, eu te interrompi para perguntar uma coisa. Você estava falando de fazer trabalho voluntário, que você começou com um trabalho voluntário. Tem muita gente que, bom, as pessoas são bastante ocupadas e pensam, como é que eu vou, né? Mal tenho tempo de fazer aquelas coisas que são essenciais para a minha vida e para eu garantir o meu sustento. Como é que eu vou arrumar tempo para fazer um trabalho voluntário? Eu acho que é legal a gente lembrar que trabalho voluntário não é necessariamente você fazer uma coisa
que vai demandar muito tempo, né? Às vezes é uma coisa que você inclui na rotina, você não precisa sair de casa, é só, sei lá, encaminhar e-mail para alguém. Tem muitos tipos de trabalho voluntário, não é? E não necessariamente a gente tem que sair de um grande período de tempo, não é? Com certeza. Agora, nesse meio virtual, às vezes uma doação, um compartilhamento, uma causa com que você abrace, você compartilhe dentro da tua casa, com os teus vizinhos, isso daí já, não de, já é um trabalho voluntário que você faz, né? Então, uma causa, quando você acredita naquilo e você compartilha ela com outras pessoas, a gente fala que já é a sementinha que está sendo espalhada, né? Então, eu acho que isso não deixa de ser um trabalho voluntário. Uma doação que você faz para uma instituição que você conheça os trabalhos, que é confiável, um tempinho que você tire, uma vez por ano, de visitar, às vezes, algum local que você sabe que acolhe pessoas, que precisa de alguém para escutar, e às vezes não precisa ser recorrente. Uma vez que você foi e dedicou parte do teu tempo para isso, eu acho que isso daí eu falo que é um caminho sem volta, né? Que uma vez que você tá nisso, você não sai mais, né? Porque aquilo te alimenta a alma e o coração de uma certa maneira, que você vai arrumar tempo e vai voltar outras vezes e vai envolver outras pessoas que vai fluindo de forma natural, né? Lá quando você fala de que alimenta o coração, tal, a Bruna viu o sorrisão e a Cida também, ela sabe do que você está falando. Fala, Bruna, você... E a gente. É coisa que a gente não consegue explicar, na verdade, né? Eu acho que todos já ouviram a pergunta de como é que você aguenta, né? Como é que você faz isso? Você ainda tá ali, né? Não sei se vocês já ouviram muito dessas perguntas, né? E a gente tá lá e ninguém vai entender, né? O que a gente sente, né? Porque a gente pode falar, mas eles não vão entender porque eles não estão vivenciando como a gente, né? E eu queria só contribuir nessa questão do voluntariado, né? Porque hoje tem uma lei que regulamenta, né? Você não vai estar lá se expondo, né? Expondo não, né? Se doando o tempo todo. Tem regimento, tem sequências de hora, né? Um dia, um momento de, de uma vez, ou apoiar o projeto em algum momento, né? Ver alguém que possa, no final do ano, doar roupas, né? Para o Natal, para fazer o Natal de uma criança mais feliz. Então, existem várias formas, né? Para você estar nessa questão do voluntariado, né? E eu queria contribuir com isso, né? Você vai dar o seu dia de assumir o compromisso, fazer um letramento, né, no nosso caso, né? Procurar uma criança, ajudar com a contribuição do letramento. Então, é aquele dia que você se comprometeu, não a mais. A mais já vem com a questão da paixão, com a sedução de estar no dia a dia, né? Comprometer não quer dizer que vai ser como a gente, vai estar como a gente. Tem um pouquinho disso. Cida. E é isso aí, só sabe, só sente quem vai lá e faz. Antes de eu ser embaixadora do Instituto Avon, eu fazia trabalhos voluntários, mas reservada, não aparecia, apesar que meu nome é Aparecida, eu não gostava de me aparecer muito. Mas depois que eu cortei o cabelo, eu falei, rapaz, eu vou ter que me aparecer. E daí, além de pegar os cabelos, eu me visto de Branca de Neve, vou em comunidade, comecei no hospital, visitando o pessoal lá no hospital. Hoje participo de eventos de comunidade. Quando a Branca de Neve chega, as crianças ficam felizes. Isso Você deve ficar muito ótima de Branca de Neve. E daí, eu também, agora por causa da pandemia, eu não podia ir visitar o pessoal, o que eu fiz? Me vesti de Branca de Neve, as pessoas conhecia que estavam com câncer, ligava para elas, quando ela abria a tela, era Branca de Neve com flores virtual, com coração, e elas ficavam felizes, elas choravam de lá, eu chorava de cá, e é muito gratificante. E eu não pego só cabelo, é doação de cadeira de rodas, é doação de tampinhas, faço várias coisas, saio para a rua para levar café, o pessoal, moradores de rua, café, almoço, participo de várias ONG. Aí o pessoal fala, mas como você tem tempo para fazer tudo isso? É o amor ao próximo. Quando você começa, que nem a Marielle falou, quando você começa, você não consegue parar mais.
Aí as meninas colocam lá nos grupos das ações voluntárias, vai ter evento hoje. Eu falo, esse final de semana eu não vou. Das 6 horas da manhã eu já estou de pé, bora. E quando chega lá, quando eu comecei, eu achava que eu estava indo ajudar, mas é o contrário. Você dado. É uma ação que me marcou bastante, minha primeira ação, debaixo do viaduto, a gente foi entregar café da manhã, vem a mãe com 5 crianças, uma das crianças tinha mais ou menos, acho que uns 3 a 4 anos, e eu estava na parte do leite, da garrafa do leite, entregando. A menina veio correndo, olhou para a mãe e falou, mãe, hoje a gente vai ter leite para tomar. Então, eu entendi que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa. E quando as meninas vêm me procurarem, Cida, eu também quero fazer trabalho voluntário, o que precisa fazer? Eu falei, basta você querer, basta você dar o primeiro passo. Foi fácil no começo? Não, porque no começo eu fui bem criticada, porque tudo que eu fazia eu postava. Ah, tá fazendo para se aparecer. Como eu falei no começo, meu nome é Aparecido, então eu vim aqui para me aparecer. Então que seja para se aparecer pelo bem, para fazer o bem ao outro. E hoje, quando eu vejo todo mundo envolvido, quando Dia das Crianças, eu faço vídeo pedindo, desculpa, eu faço vídeo pedindo doação de chocolate nos meus contatos, e vem um caixa de chocolate, vem outro pacote de bala, quando eu coloco aquele monte de coisa em cima da mesa, monto um saquinho, e agradeço, né? Aí as pessoas falam assim, Cida, meus amigos, eles sabem quando eu quero, eu tô lá gritando, ei, preciso de ajuda. Aí, Cida, eu não posso ir lá, mas só de você poder ir e alegrar uma criança, você já está me representando. Então, isso é muito gratificante. E um recado para quem quer fazer alguma coisa. Diga. Um recado para quem quer começar um trabalho voluntário. Ah, mas eu não tenho tempo. Basta você querer. Você já quer? Então vai lá que você consegue. E não precisa ser todo o tempo, né? Isso que a Marielle falou, uma vez no ano já é alguma coisa, melhor do que nada, né? Se todo mundo fizesse alguma coisa uma vez no ano, já era muita gente. Eu queria... Não, escolhe o Dia das Crianças, o Natal. Eu achei curioso isso que você falou, apesar do meu nome ser Aparecida, eu não gostava de aparecer, eu não aparecia, e depois você contou que as pessoas às vezes falam, ah, só faz isso para se aparecer. Eu acho que tem muita gente que tem essa visão. Faz essa autocensura, né? Não quero aparecer, até faz um trabalho, mas não conta para ninguém. Eu acho que é importante, eu queria que você contasse mais sobre essa experiência, mas até vou falar uma coisa que eu aprendi ouvindo sobre a parte social, que aqui no Brasil a gente tem esse pudor, né? Que parece que é marketing pessoal ajudar. Só que, na verdade, é importante a gente falar que a gente ajuda, porque isso inspira outras pessoas a ajudar ou a contar, né? A gente também contribui falando o quanto é legal contribuir, ajudar o próximo, não é isso? É. Quando eu comecei, começou uma... Desculpa, a gente está com delay aqui, a gente se atrapalha. Para quem está ouvindo, deixa eu só perguntar mais isso. Você notou que, a partir do momento que as pessoas começaram a saber que você fazia algum trabalho social, outras pessoas começaram a olhar seu exemplo e fazer também? Sim, eu notei. Eu comecei ajudando uma vizinha, que ela não mora aqui no meu prédio, mora próximo. Ela vinha todo mês pedir cesta básica. Aí eu tirava da minha cesta básica e ajudava ela. Daí todo mês, daí eu falei, eu acho que se eu pedir, alguém vai poder me ajudar. Aí eu fiz um vídeo pedindo, aí o pessoal começou a ajudar. Aí, Cida, vamos embarcar nessa, vamos ajudar. E nessa cesta básica dessa vizinha, veio pedido de aldeias, o pessoal pedindo comida para aldeias. Fiz o vídeo pedindo comida, roupa, o que viesse. A primeira entrega a gente foi foram com 8 carros lotados de coisas. A segunda entrega a gente viajou 4 horas para ir, 4 horas para voltar, com bastante coisas para essas famílias. E todo mundo envolvido, né? Então, como eu gosto de falar, se eu não tivesse metido a cara, né, como eu gosto de falar, tem que se aparecer mesmo.
não fica reservado, eu vou fazer, não precisa ninguém saber o que eu estou fazendo. Precisa, porque quanto mais pessoas conectadas em fazer o bem, tem mais pessoas felizes lá fora, tem mais pessoas sorridentes. Vocês também, Marielle e Bruno, notaram, assim, tiveram em algum momento algum pudor em dizer que vocês realizam trabalhos? Não. Eu, o tempo inteiro. Exceto agora com inspiradoras, que eu coloquei a minha carinha mais à mostra, mas o tempo inteiro eu nunca gostei de me expor, ou às vezes falar, não vejo necessidade de contar para os outros o que eu estou fazendo. Porém, agora eu vi, eu falei, não, gente, realmente. E aí, com Juntas Transformamos e com Inspiradoras, aí que eu consegui ter a noção e a percepção do real impacto que eu tenho na vida de algumas pessoas ao meu redor. E eu não tinha essa noção, porque como eu nunca tinha mostrado o que eu faço, ou nunca tinha buscado ver o que as pessoas entendem ou buscam, ou se acham ali nisso. Então, eu sou até agora está sendo um desafio, né? De me mostrar mais. Então, eu sou professora, então estou sempre envolvida, mas não preciso ficar falando. Mas realmente, para mim, está sendo um desafio muito grande. Compartilhar as coisas e mostrar, e enfim, estou aprendendo muito. Eu espero que aqui Bem-vindo ao grupo. Olá. É muito interessante essa pergunta, porque eu estava pensando nisso, nesse período mesmo, assim, né? Porque tem um tempo já que eu venho nessa atuação de educadora, né? Eu digo que quando as meninas fizeram entrevista, eu disse, eu sou uma educadora revendedora, né? Tem muita gente que anda comigo que nem sabe, né? Que eu revendo também. Mas a educação social está, né, em comunidade e é sempre muito presente. Minha história, né? Desde os 17 anos. E eu fiquei pensando um dia desse, assim, nesse período mesmo agora, um pouco como a Marielle, né? Como isso chegou, né? O prêmio chega para mostrar isso, né? E também fiquei relacionando para a gente enquanto mulher mesmo, né? Quanto isso repercute, porque é colocado para a gente que a gente não pode ser pública, né? Que a gente não pode se publicizar, né? E a gente que ainda está se publicizando dentro de um setor, né? Que subsiste contra as opressões que estão aí, né? A gente existe, resiste e subsiste em relação contra as opressões. Então, acho que o prêmio foi muito está nessa conjuntura aqui, né? Dessas categorias, tá sendo muito massa, né? Eu também tenho essa história, às vezes eu faço as coisas e digo, não, vou ficar aqui quieta, mas isso me levou a refletir sobre esse momento, está me levando a refletir essa questão, né? De como a gente, além do silenciamento, né, tem que estar ainda por trás, né, fazendo as coisas escondidas. E aí, voltando um pouquinho ao início dessa pergunta toda, né, eu queria somar junto com a fala da Marielle, né, que essa questão da gente tá no terceiro setor, né, e ela trouxe que é vista pensando na história da remuneração, né, e hoje a gente tem um cenário que a gente é visto como criminalizada, né, então a gente está vivendo uma situação num país onde a gente é colocado nessa situação, né, de que quantas vezes a gente já não viu que está em ONG, então é para desviar, é para roubar o governo, né, enquanto a gente está fazendo o que o governo devia estar fazendo, né, se ele fizesse a gente realmente não existia, né, mas é preciso que a gente exista para que os direitos sejam levados, né? E aí os trabalhos se somam, né? Queria trazer assim, um pouquinho desse recorde, desse pensamento também, desde o começo da fala. E só complementando, é aquele ditado, né? Quando os bons se calam, os maus triunfam, né? Então eu acho que a gente tem que se mostrar mesmo, né? Mesmo que ainda engatinhando, vencendo os desafios, os obstáculos, porque senão vai ter gente aí, e o que a gente mais vê hoje são fake news, são pessoas totalmente sem noção, disseminando informações não verdadeiras e totalmente distorcida da realidade. Então a gente tem mais que obrigação. Disseminando Exatamente. ódio.
e se coloca, Que nem o desculpa aqui prêmio daí, fala. e se colocando como grande, e se colocando como uma pura verdade, né? A gente tá dando como uma verdade única essas figuras, né? E a gente às vezes vai se oprimindo em relação a isso também. Que nem o Mas nós prêmio não vamos fala, é parar. prêmio, Sempre, né? que nem o Você prêmio é ainda tem. escrito aí, prêmio inspiradoras, que sejamos inspirações para outras mulheres. Então não podemos deixar esses fake news nos abalar, né? Porque no começo, que nem teve aí o vídeo que saiu das perucas, o pessoal falando tanto, recebi tanta mensagem da mulher que pegou os cabelos que vendiam. Cida, eu falei, gente, eu recebo cabelo, por isso que eu tiro a foto levando para a ONG, entregando. Então não vamos deixar isso nos abalar, porque a gente está no caminho do bem, fazendo a coisa certa, e lembrar, Uhum. quando você está numa missão, a pessoa que vai receber vai ficar muito feliz. Então, é isso que vale a pena. Vamos inspirar outras pessoas. É isso aí, muito bom. Gente, nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Muito bom. Vocês acho que já se conheciam do Prêmio Transformadoras, né? Não? Não, Não, esse é o Não. nosso primeiro momento. Ontem eu estava vendo a live de ontem, né? E fiquei pensando, né? O que acho que a produção podia ter pensado o encontro com todas as finalistas, assim. Teria sido olha, muito seria uma bacana. maravilha. A gente É tem uma interno mesmo, a gente restrição. não precisava publicizar ou fazer live, sabe? Mas que tivesse, eu tô achando massa. Como as categorias vão surgindo, a gente foi ficando, eu fui pesquisando as outras, e dentro das linhas de pensamento, né, da minha atuação, a gente saiu, olha, volta em mim, mas tem uma colazinha, tá? Tem a história do bairrismo também, né? Tem outras pernambucanas aqui, então vamos lá. A gente É seguiu um isso. pouquinho isso. Hoje eu encontrei as meninas no Instagram e a gente, Ah, que bom, eu queria estão deixar essa fazendo a ideia, rede já. A gente, fazendo infelizmente, rede, não pode fazendo rede. promover esse encontro de todo mundo aqui, porque a gente ainda tem uma restrição corporativa, vamos dizer assim, das empresas envolvidas no prêmio, de não promover Uhum, nada que requeira deslocamento, por causa da pandemia uhum, ainda, né? Graças a tudo que vem sendo feito, a pandemia vem arrefecendo, né? Os índices de contaminação e de mortes estão caindo, mas a gente ainda tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Então, esse evento de todo mundo junto, acho que não vai acontecer. Mas eu estou muito feliz porque essa terceira live e em todas as ocasiões, hoje está acontecendo aqui também, as finalistas já se conversam durante a live, um pouquinho antes, quando a gente entra, todo mundo já começa a se falar e eu vou vendo que a rede já está sendo formada. Então, o impedimento do contato presencial não tem um grande impacto negativo aqui na nossa rede. Lógico que é melhor poder se abraçar, mas enfim, é o que temos por enquanto. Daqui a pouco a gente já pode não, tá. aglomerar todo mundo para todo lugar. Muito bem, muito obrigada, meninas. Eu queria, antes da gente encerrar, fazer alguns avisos. Então, como a Bruna falou, a ideia é que todo mundo vote nas finalistas, né? A gente, no site do prêmio tem ali um link para votação. É muito simples votar, é só ler, ali sempre aparece uma categoria em destaque. Você escolhe a sua finalista, a sua predileta, vota e daí passa para a próxima categoria. As 7 estão lá. Às vezes dá a impressão de que só tem uma, não, é só votar que você passa para a próxima. Amanhã não. Agora a gente tem um intervalo de live. No dia 9 a gente volta com novos encontros. No dia 9, 10, 11, 12, aniversário, aqui no canal de Universo. Então, tem a revelação vencedoras de cada categoria no evento de premiação. Vão estar lá, virtualmente, pelo menos. Tá bom. Eu acho que o mundo Obrigada. virtual é todo nosso agora também, né? Oi, não escutei, Bruna, falhou aqui. O mundo virtual é todo nosso agora também. Tudo é possível por ele. Eu tô achando ótimo. Isso é verdade. Isso é Né? verdade. Muito Obrigada. bem. Obrigada, um beijo, boa noite.
Tchau. Beijo, gratidão. Beijo a todas. Tchau.